Nos últimos 10 anos, eu entrei no Sintra Produtivo. Tem um filho. 2 filhos. Tem 3 filhos. cresci, entrei na escola, fiz amizades incríveis E aprendi a ler. Diferente do que muita gente pensa, o amor não diminui, o amor só aumenta. Viajei para vários lugares. Para nós, 10 anos é motivo de celebração. Esse ano, o Instituto Novo Sertão completa 10 anos de existência, uma década gerando transformação no sertão nordestino. Através dos nossos pilares de educação, cultura, esporte, geração de renda, a gente tem visto o sertão ser transformado. Nesse canal, você vai poder conhecer todos os nossos trabalhos e ver testemunhos incríveis de como o sertão tem sido transformado através da história do Novo Sertão. Compartilhe, curta os nossos trabalhos e juntos vamos fazer o sertão um lugar transformado. Fala pessoal, mais um episódio começando do Pode Transformar. Dessa vez incrível com o nosso amigo Duda, Primo Pobre. Nóis. Valeu, Duda, por estar com a gente aqui. Esse é o 4º episódio do nosso podcast de celebração dos 10 anos do Instituto. E hoje a gente tem a alegria de estar com o nosso embaixador do Novo Sertão, Duda, mais conhecido como Primo Pobre. Ele está aqui em Betânia, junto com a Igreja Batista da Lapa, outros amigos como da IVS, do Tony, conhecendo mais do trabalho. Ele já teve recentemente. Hoje a gente vai bater um papo muito legal, então vem com a gente, vai ser um podcast incrível. Acompanha a gente, valeu! Duda, obrigado por ter vindo, obrigado por estar com a gente. Prazer, meu. Você esteve aqui em dezembro ano passado, não foi? Foi. Aham. E agora, depois de você estar de novo, e você veio com o pessoal dessa vez, né? Foi, a gente veio... Foi em dezembro, né? Eu vim com a minha esposa, Legal. né? Para conhecer o trabalho aqui, né? Que a gente já ouve muito falar sobre o Instituto nas redes sociais, Legal. a gente acompanha pelo Instagram, mas estar aqui é outra coisa, diferente. né? São outros 500, né? É bom demais, né? E fazia tempo que eu queria conhecer um projeto legal com a minha esposa. Tá. E aí, para isso, a gente queria estar no lugar, para ver Tá. como é que funciona Tá. de verdade, né? Tá. Então, em dezembro, a gente veio, ficamos aqui uma semana. Foi até na época que vocês estavam levando aquelas cestas de Natal, né? Foi na Preparando época de aquela Natal. ceia, né? Verdade. Em várias comunidades aqui da Tá. região. Tá. Levamos comida, peru, um monte de coisa lá, da hora demais. Aí a gente conheceu as comunidades, Tá. conhecemos a parte dos poços, né? E você sabe que quando a gente veio, sempre... Acho que o meu primeiro contato com vocês já faz uns 3, 4 anos já, que foi naquela época que eu estava atrás de algum lugar para a gente fazer algum projeto em parceria com a minha igreja, Isso. porque a minha igreja queria fazer algo no sertão, isso. né? E aí a gente veio aqui, eu e a minha esposa, com o objetivo, inclusive, de ver como que é, para posteriormente a gente voltar com o pessoal da igreja, que é o que está acontecendo agora. Que legal, né, mano? Então aí 6 meses depois, mais ou menos, a gente veio com um grupo de eu e mais 6 pessoas da igreja, show. inclusive o pastor Rômulo, que é o pastor de jovens, veio o Caio, que é o líder de adolescentes da Aí, igreja, e mais 5 outros jovens Que lá. legal. E aí tá sendo legal demais, né? Que É bênção, muito cara. boa essa Muito experiência, bom. né? Ô Duda, o pessoal conhece muito o canal do Primo Pobre, né? Que é o maior canal financeiro para pobre do mundo, é isso, né? Aí, é. E é o canal financeiro que mais cresce também, é isso? Isso, graças a Deus a gente aí tem sido o canal com maior crescimento dentre todos os canais de educação financeira, Legal. tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Olha YouTube. só. E o da hora, Zé, é que é tudo de forma orgânica. Tudo orgânico. Eu não tenho agência, eu não boto dinheiro, eu não impulsiono nada. legal, eu mano. simplesmente chego lá e começo Que a meter legal. bronca em todo mundo lá, né? Aí o pessoal gosta, né? Que legal. Então que no legal. YouTube ali a gente tá uma média de 80 a 100 mil novos seguidores por mês. No Instagram também é mais ou menos essa faixa, né? Nossa, E aí cara. é um canal mais voltado para quem é mais pobre, mas a verdade é que é um canal para qualquer pessoa que não tem educação financeira. Entendi. Porque é um negócio que a gente não aprende na vida, a gente não é incentivado a estudar, a gente não verdade. aprende na escola, né? Então lá no meu canal, por mais que seja o maior canal de finanças para pobres do mundo, tem muito rico, Sim. tem muito médico, tem muito juiz, tem muito jogador de futebol, de time profissional, sabe? Sério? Que ganha pra caramba, que me segue. Porque eu tenho uma linguagem bem simples. Eu Tá. gosto de pegar o conteúdo, pegar aquele monte de termo chato em inglês, aquele monte de sigla, mastigar e entregar fácil para que qualquer pessoa entenda. Legal, Né? show. Tanto que tem até criança que me segue. Sério, mano. Às vezes eu vou em evento, assim, do meu livro também, né?
cara, às vezes tem criança de 8, 9 anos que já tá lendo o meu livro. Que legal, né? que legal. E eu penso, cara, que da hora, né? Ver uma criança que já tá estudando Sim. sobre finanças, né? Show. O futuro que não tem Show. uma pessoa assim, Incrível. né? Então, Incrível. é mais voltado para pobre, mas lá a gente Tudo. atende e fala para Legal. todo tipo de gente. E falando sobre isso, ontem a gente teve uma palestra aqui no Sertão sobre educação financeira, né? Eu acho que lá devia ter umas 300 pessoas, mais ou menos, na palestra. Caramba, da Você hora. falou que foi umas 2 horas de palestra, né? Mais ou menos. Eu acho bacana porque, às vezes, falar sertão, ninguém vai pensar em educação financeira para o sertão, mas tem tudo a ver, né? Tem. E eu queria te perguntar, você já veio a segunda vez no sertão, o que você achou que quando você chegou aqui, que você falou, cara, eu não imaginei que ia ver isso daqui no sertão? Uhum. Seja nessa parte que tem a ver com o teu parte financeira ou questão estrutural, o que te chamou a atenção aqui? Tá. Primeiro que assim, né? Inclusive, graças ao trabalho de vocês, muita coisa já evoluiu Sim. aqui. Graças a Né? Deus. E são anos, 10 Sim, anos aí, sim, né? sim. Na luta, né? Sim. Eu tô chegando aqui, você já tá pronto o que vocês trabalharam Sim. por 10 anos aqui, né? Então, assim, tem algumas coisas, né? Primeiro que existem sertão, tem o sertão e outro tipo de sertão, e outro tipo no sentido de alguns lugares são mais desenvolvidos, Sim, outros menos, sim. né? Então, né, quando penso em sertão, eu penso num lugar árido, aquela terra toda rachada. E o cacto. Então, assim, na cabeça era isso. Era isso. Tá. Então, de fato, tem muita região Tá. aqui que é assim. Só que, por exemplo, você pega aqui Betânia. Pô, aqui é um lugar que já tem açaí, Sim. tem pizzaria, tem Sim. farmácia pra caramba, tem padaria, tem supermercado, tem loja de material de construção, tem marca de beleza, tem ótica, Tá. tem academia. Então, a primeira coisa é que, em alguns lugares do sertão, acredito que a coisa... Acredito não, a gente vê, né? Sim. Porque a gente vai visitar aqui, É. né, as comunidades, né? Então, para quem não sabe, né, eu tô aqui, a gente está aqui em Betânia do Piauí, e daqui, que é o Instituto, a gente vai para várias comunidades. Essas comunidades que a gente vai, ali, É diferente. já parece o sertão que eu tinha Tá. na minha cabeça. A zona rural que a gente chama, né? Isso. Então, assim, primeiro que aqui em Betânia, eu fiquei feliz de ver como tem desenvolvido. Tá. Né? Porque, por mais que é uma coisa cultural, o cacto e tal, o que a gente quer é ver esse lugar Sim, desenvolver. sim, sim. Começar a ter emprego, Sim. começar a ter, né, demanda de trabalho, começar a ter comércio, né? Então, aqui a gente já tem um espaço mais desenvolvido e eu achei muito legal o tanto de gente que está querendo empreender. Legal. E empreender é um dos negócios mais importantes da educação financeira, que tem a ver com você aprender a ganhar dinheiro. Como é que eu ganho dinheiro? E aí uma coisa que eu até falei na palestra ontem, foi uma coisa que eu escrevi lá na minha apresentação quando eu estava preparando, né? Lugares que têm poucos serviços, normalmente são lugares que têm grandes oportunidades. Sim. Porque, por exemplo, eu posso abrir uma pizzaria lá em São Paulo? Posso. Mas tem uma pizzaria em cada quarteirão. Sim. Eu tenho que ser o pizzaiolo mais ninja do universo para dar bom lá, né? Agora, quando você está num lugar que tem menos coisa, se você faz um negócio que não tem e é bom, cara, você tem tudo para mudar de vida estando no sertão. Sim. Né? A gente vê aqui exemplos de pessoas aqui em Betânia que estão cheias da grana. A gente estava conversando com um cara que se aposentou com 27 anos. Não é? Falou, Duda, eu trabalhei, fiz coisa, montei, comprei imóvel. Hoje eu vivo só de aluguel dos meus imóveis. E o cara tá no sertão. Tem gente que tá lá em São Paulo, que é uma cidade, nossa, mega cidade e tal. O cara tá trabalhando até 70 anos e não tá conseguindo parar de trabalhar nunca. É verdade. Então eu achei interessante como tem uma questão de mentalidade envolvida. Tem gente no sertão que está empreendendo e mudando de vida e tem gente que está se lascando. Tem gente em São Paulo que está empreendendo e mudando de vida e tem gente que está se lascando. Né? Até a Bíblia já fala, pobre, sempre vai ter pobre, né? Claro que tem alguns lugares que são mais difíceis, né? Mas eu penso que, cara, eu fico impressionado, eu andando aqui por Betânia, todo lugar que você olha tem um comércio. Então alguém está empreendendo e fazendo algo, né? Só que não é todo lugar que tem isso. E aí entra o trabalho incrível da Novo Sertão, que é o de cavar poço para possibilitar que pessoas na zona rural também consigam ter alguma fonte de renda. Porque uma coisa é eu estar lá em São Paulo e falar, galera, faz um Uber aí para ganhar uma grana. Pô, aqui não tem Uber, vai ter um jumento aqui de Uber no máximo. O Uber é uma Muller, né? Então, a pessoa que está lá na zona rural,
ela não tem a mesma facilidade que eu tenho em São Paulo para fazer renda extra. Diferente. Só que quando vocês chegam lá e cavam um poço e possibilita a pessoa poder começar a fazer plantio, agricultura, cuidar de bicho e tal, cara, pô, a gente tava vendo aqui, né, de uma moça, né, que começou com o trabalho, acho que é dos quintais produtivos, eu acho. Ela já tava começando a vender coisa para a prefeitura, para dar na merenda. Sim. Olha sim. que louco, né? Só que precisa de uma ajuda. Precisa, muito mais do que em São Paulo. Porque lá em São Paulo a gente tem água, tem energia, é fácil, tudo fácil. Aqui, às vezes, você não tem uma água de qualidade para plantar. Entendi. Então, eu acho muito louco esse trabalho, mas eu gostei de ver na palestra de ontem. Lotou. Isso eu fiquei feliz pra caramba. Que legal, Nossa, fiquei feliz, porque, mano, é educação financeira de graça. Foi uma palestra para aprender como é que eu posso lidar com o meu dinheiro de forma mais inteligente, né? E a galera foi e teve esse interesse. E muita gente no final da palestra veio falar, Duda, gostei desse negócio que você falou de a gente usar o dinheiro para produzir coisa, não só para ficar consumindo coisa dos outros. Que legal. E isso que muda a chave muitas vezes, né? Então você chegou aqui, você viu oportunidades aqui, então, não só escassez. Talvez quando a gente ouve do sertão, só ouve falar de escassez só, né? Sim. Você viu oportunidades. Sim, tem muita oportunidade, tem muita coisa boa, tem muita gente empreendendo, tem muita gente abrindo vários negócios. Porque a verdade, Zé, é que assim, a vontade que o pessoal aqui do sertão tem é a mesma vontade que o pessoal tem lá no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, dá até o exemplo que eu dei. Por que aqui não tem um massagista? Sim. Aí na minha cabeça, massagista no sertão? Aí, e gente do sertão não tem vontade de receber uma massagem gostosa de vez em quando? Sim, então, se um cara abre uma massagem aqui e cobra um valor mais baixo, cara, é uma fonte de renda. Começa, é o diferente, não tem, né? E olha, Zé, o que o cara tem? Ele tem que comprar uma máquina, um equipamento? Não, mano, tem que comprar uma maca que normalmente é aquela desmontável, fazer um curso, né? Aprende, aí vai numa outra cidade, aprende a empreender, né? E começa a fazer. De repente, aquilo que tá todo mundo falando, nossa, que ridículo. Mano, vou falar, Zé, tem muita gente que hoje é multimilionária, que quando montou o negócio, todo mundo falou, nossa, nada a ver, mano, que perdedor, velho, isso aí nunca vai dar em nada, né? Daqui a pouco alguém começa a fazer uma casa de massagem, abre uma loja de costura. Pô, mano, costura precisa em qualquer lugar, precisa de costureiro. A gente tava falando, por exemplo, né? Porque como que a pessoa consegue ganhar dinheiro? A melhor forma, quando ela resolve um problema da sociedade. Isso é a melhor forma de ganhar dinheiro. Qual que é o problema que tem aqui em Betânia? O que é que não tem aqui que vocês têm que ir lá para Petrolina resolver? É isso que é a oportunidade de fazer aqui. E tem várias, né? Tem muita coisa que vocês têm que ir para Paulistana, tem que ir, né? Viajar 100, 200 quilômetros. E aqui tem 5, 6 mil... 6 mil habitantes aqui em Betânia. Gente, pra caramba. Tem moto pra caramba, tem carro pra caramba. Então, o cara que é um bom mecânico, o cara que faz uma troca de óleo, o cara tem que ir 100 quilômetros para fazer alinhamento do carro. Não é, cara? Então, quando tem muita falta, tem muita oportunidade para criar algo e suprir essa falta. E esse foi um dos principais pontos que eu quis trazer aqui para a galera do sertão. Empreenda. Que legal. Porque a maioria das cidades grandes, um dia foram cidades pequenas. Só que o pessoal foi começando a mudar a mentalidade de empreender, criar coisas, né? Aí, de repente, a pessoa cria uma farmácia, aí ela trabalha, abre outra. Isso produz mais para a cidade e gera emprego. Que é uma coisa necessária. Então, quanto mais a pessoa empreender, mais ela vai conseguir gerar trabalho. E isso que vai transformando uma cidade. Eu gosto muito de uma frase que fala assim, né? Não sei se todo mundo vai concordar, mas o melhor projeto social é o emprego. Eu ouvi falar, achei sensacional. Isso, mano. O que muda a vida da pessoa? Dá um emprego para ela ter dinheiro e começar a trabalhar e mudar de vida. Né? Então, acho que isso aí tem bastante oportunidade aqui. Ô, Duda, falando nessa questão do sertanejo, o pessoal talvez que não conhece Betânia, não conhece o sertão, como o Duda falou, tem a parte urbana, que é onde a gente está agora aqui, que tem o comércio, e tem a zona rural, que é realmente a parte onde tem os animais, crianças, coisas todas. Mas o Duda está visitando a zona rural com a equipe, sentando a galera, tomando café, até pintou a igreja lá esses dias e tal. E você tem a oportunidade de fazer palestra no Brasil inteiro. Você viu alguma coisa da mentalidade do sertanejo que você falou assim, cara, isso aqui é diferente? Essa mentalidade ou essa forma de eles pensar, eu só vi no sertão? Teve alguma coisa que te chamou a atenção da forma deles aqui? Cara, assim, tem alguma... Não necessariamente... Vou falar também de educação financeira, mas uma coisa que me chamou a atenção pra caramba é a receptividade das pessoas
Isso você não tinha visto em outro lugar ainda? Ah, difícil, mano. Difícil. E hoje eu entendo meu avô. Meu avô é baiano e morava, mano, no fim do mundo da Bahia lá, né? Meu avô é o tipo de pessoa, qualquer pessoa que passava na rua, ele mandava entrar em casa. Sério? Vem cá, e a gente, você é louco, vô? Quem que é esse cara, mano? Nunca vi. O cara tá sentado lá. Nossa, mano. E é muito típico do pessoal aqui, né? O pessoal é receptivo. E você chega, oi, tudo bem? Tudo. Entra aqui pra comer alguma coisa. E a gente vai entrando. E o pessoal tem essa simpatia que eu achei incrível. Outra coisa que eu achei da hora, a generosidade do sertanejo, no sentido de, cara, faz, sei lá, 1 ano que não chove aqui, o pessoal tá com perrengue do caramba. Tá difícil. As plantações não estão dando. Toda casa que você vai, alguém tem alguma coisa para te oferecer. Legal. Pode ser um cafezinho, pode ser um cafezão, uma mesa farta, pode ser uma goiabada. E isso eu achei da hora. Pô, a gente vai, às vezes, 10 pessoas na casa do cara, o cara tem coisa E nem avisou que vai, né? Não. Só chegou. Chega lá e o cara faz na hora, né? Então, isso eu achei... Chamou atenção. Muito. Tá. Porque, a verdade, eu não vou generalizar, né? Tá. Mas parece que quando a gente vive em umas cidades maiores, é cada um olhando para si, Tá. né? Cada um olhando para... É egocentrismo, né? O egoísmo, às vezes, né? De não fazer nada por ninguém, é o meu... Né, você pega lá na Bíblia, né? Eu vou construir um celeiro, depois vou construir mais um e vou fazer um monte de celeiro. Sim. E aí Deus vai chegar e falar, você é louco, né? Você é louco. Essa noite você pode morrer e tudo que você fez vai juntar coisa para você. Né? Então, tem essa mentalidade em muitas pessoas, em cidades grandes, e é algo que aqui eu não vejo. Todo mundo aqui é generoso, né? Agora, eu acho que talvez o desafio... E nada do que eu vou falar aqui é generalizando, são coisas pontuais. Eu acho que tem uma questão do assistencialismo, né? No sentido de que o pessoal ganha ali o Bolsa Família, e é isso, e bora lá. Uma coisa que você falou na palestra, né? De estar indignado com a pobreza. Sim. Às vezes não tem mais essa indignação. Se acostuma. O cara ficou acostumado. Se acostuma com uma vida ruim, né? Se acostuma com ganhar uma bolsa merreca, que quebra um galho, não dá pra gente falar que não. Numa emergência. Dá uma ajuda ali, só que uma coisa que... E isso não é uma característica só daqui, em São Paulo também, mas talvez aqui um pouco mais, é aprender a gerar a própria renda em vez de simplesmente depender. Isso que eu tô falando que não é nenhum preconceito, é que tem muita gente que depende só do Bolsa Família aqui, que a única mais do que fonte de renda é numa cidade grande e tal, né? Então, mas lá também, em cidade grande também é um desafio. Eu gosto muito de falar isso. Como que você consegue gerar a sua renda? Como que você pode produzir algo para vender e ganhar dinheiro? Né? E isso, às vezes, é um desafio. Só que me surpreendeu ontem na palestra, que todo mundo ficou atento até o fim. Que legal, mano. Você sabe que, assim, eu já dei palestras de meia hora, 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia. O meu filtro se a galera começar a sair, é que eu tenho que ir finalizando, que tá começando a ficar longo demais. Ontem ninguém saía. Que legal, né, E eu já tava falando faz 2 horas, e era noite, o pessoal aqui dorme mais cedo, né? A galera ficou até o final ouvindo. Então, tem muita coisa aqui, talvez seja um desafio maior aprender a gerar renda em vez de só depender de uma Bolsa Família e tal. Que é justamente o que vocês fazem com a agricultura familiar. Vamos gerar renda, vamos plantar para vender e ganhar mais dinheiro, né? Mas a verdade é que tem muita coisa que é do Brasil. Por exemplo, aqui no sertão, também tem problema com ostentação. Claro. É a mesma coisa que tem lá nos playboyzinhos lá de São Paulo. O moleque tonto que quer gastar com tênis caro para impressionar os outros, sabe? Então isso é um problema de mentalidade de todo, porque tem uma cultura da ostentação aqui no Brasil, que é comprar coisa para provar para os outros, para mostrar que eu sou melhor, sabe? Não é nem sonho, é uma questão de motivação errada de gastar dinheiro para impressionar a pessoa que muitas vezes está nem aí para você. Verdade. Né? Então, a forma com que a gente usa o dinheiro. Por exemplo, aqui a renda é menor, só que o custo também é mais baixo. O aluguel aqui é muito mais baixo. Muito. Né? Tanto que no meu canal eu falo muito sobre casa própria. Quando você vê que aqui tem casa sendo alugada por R$200, você já começa a repensar. Caramba, eu vou viver de alugar 200 conto, né? Então é muito barato. Então, o erro de não se organizar financeiramente, o erro que acontece em todo lugar, de ir gastando, e no final você vai ver uma bola de neve que você não sabe para onde o teu dinheiro foi, né?
gente que gasta muito com bebida. Isso tem. Isso tem pra caramba, né? Muito. E, cara, é aquele dinheirinho que vai toda hora. É, E quando você vai ver, foi metade do que você Verdade, ganha. é verdade, Ou quase verdade, tudo do que você verdade. ganha. Quer ver outra coisa que também tem muito aqui, que tem em todos os lugares? Bet, aposta. sim. E eu peguei pesado, eu fiquei até com medo. Alguém vai me dar um tiro aqui. Mas, cara, eu vou falar, Zé. Sempre que alguém vai me chamar, eu falo, cara, essa é a minha... Você já viu o meu canal? Já? Sim. É aquilo. Não espere outra coisa na minha palestra. Não espere que aqui na Vou palestra avançar aqui, né? eu vou colocar aqui a minha gravata e falar, olá, meus queridos. Não, eu meto a lenha mesmo, Tá, desço o pau tá. mesmo e falo, caramba, você é burro, velho, né? Tanto que ontem lá eu dei uma frase, né? Tem pessoas inteligentes que ganham dinheiro com trabalho e estudo e pessoas ignorantes perdem dinheiro com aposta e jogo de azar. Sim. E isso fere a pessoa que joga. Isso incomoda. Tanto que o Porque pessoal às vezes tava- pra ela, eu vejo que pra muita gente às vezes é até uma coisa inteligente, né? Eu vou eu sou o colocar cara, hein? 100zinho aqui, se eu ganhar 1000, É, eu vou... E não ganha. Não é, Então, cara? são erros que têm que vir com a educação financeira. E a educação financeira é isso, é você saber ser Tá. inteligente com o dinheiro. Legal. Eu falo, né, que educação financeira é são três coisas. Tem inteligência para ganhar dinheiro, tem inteligência para usar o dinheiro e tem inteligência para multiplicar. Tem gente que trabalha pra caramba, mas gasta mal e não multiplica. Sim. Vai ser pobre sempre, a vida inteira. Porque ele não monta Sim. patrimônio. Todo o dinheiro que ele ganha, ele manda pra mão dos outros em troca de bebida. Ele manda pra mão dos outros em troca de aposta. Sim. Ele manda pra mão do rico em troca de um celular caro de última geração. E assim, todo o dinheiro que a pessoa que não tem uma mentalidade muito boa financeiramente, todo o dinheiro que ela ganha, ela manda pra mão de quem é mais inteligente. Sim. E aí a pessoa mais inteligente vai ficar cada vez mais rica e a pessoa que não estuda vai ficar cada Não é. vez mais pobre. E esse é um cenário que vale para qualquer lugar do Brasil, inclusive aqui no sertão. Sertão. Então, eu tenho que adaptar algumas coisas, Tá. porque, por exemplo, as rendas extras aqui são diferentes de Claro, São Paulo. Claro. Só que não anula o fato de que a pessoa tem que aprender de alguma forma a Sim. gerar dinheiro. Tem que aprender. Pô, a gente vai no açaí aqui, é uma delícia. A gente foi Não nos é, 2 cara? açaí aqui. Maravilha. Alguém resolveu, eu vou abrir um açaí Sim. aqui no sertão, Sim. né? Então, sempre vai ter oportunidade. A gente tem que pensar e o estudo, às vezes, nos traz É ideias. verdade. Sabe, você... Quer ver uma coisa que eu acho muito legal? Quando você acompanha uma pessoa que não tinha nada e mudou de vida pra cara. O que ela fez? Não é? Até aqui no sertão, chegar É. pro cara lá que tá hoje cheio da grana. O que você fez? Duda, o que eu fiz? Foi trabalhar bastante, normalmente. Trabalhar bastante, fazer renda extra, diminuir meu nível de vida e o dinheiro que eu ganho, eu junto em vez de comprar coisa. é. Aí não tem como não tem funcionar. Como, né? Verdade. É o segredo do Verdade. enriquecimento. Trabalho, simplicidade e investimento, né? Muito bacana. Duda, a gente está falando esse tempo dos 10 anos do Instituto, né? Que a gente está completando 2025 agora, 10 anos. E às vezes eu sinto que as pessoas olham para uma ONG e não pensam muito nessa questão de geração de renda Uhum. ou de educação financeira. Às vezes a ideia da ONG é só a ONG que dá cesta básica, a ONG que dá alguma coisa e tal. Você já comentou algumas coisas que você viu ali no Capital Produtivo e tal. Mas para quem às vezes não conhece o Instituto, né? Ou está vendo para você, o que você viu que, mesmo num lugar pobre no sertão, é possível ver transformação nessa questão de mentalidade, de educação financeira e geração de renda? Você falou assim, cara, eu achei que isso aqui não dava, mas eu vi que dá nessa questão. O que você viu aqui? Quando Tá. você tinha uma ideia, mas vindo, como você falou, estando aqui é diferente, né? Sim. Cara, eu acho que muito da questão da mentalidade. Eu acho que o maior desafio em qualquer lugar é a gente mudar a mentalidade da pessoa. A pessoa ela precisa ver que o que a gente está falando funciona. Tá. Então, Tá. assim, por exemplo, se uma família só resolveu dar ouvido para vocês e começar a plantar, as outras vão começar a ver, caramba, meu, você viu a Dona Maria, Sim, olha o sim. tanto de horta que ela tem agora, olha o tanto de pomar que ela tem, olha o tanto de fruta. Tá. Pô, eu fui numa casa agora que a gente foi visitar lá no... Quixadá. Quixadá. Mano, maracujá pra caramba, legume e hortaliça pra caramba, uns coqueiros com coco, mano, com água de coco, da hora o negócio, mamoeiro pra caramba. No meio do sertão. No meio. E é incrível, Zé, porque eu até fiz um vídeo, É. eu postei na minha rede social Legal. lá, né?
a pessoa tem a chácara dela aqui, né? Tá. O terreno dela É. aqui, né? Tudo verde aqui dentro. Passou da grade dela, tudo seco. E aí você vê. Então, a pessoa começa a ver, caramba, peraí, se o fulano lá da Silva lá conseguiu, cara, isso aí funciona. Tá. Então, acho que uma coisa muito importante é a gente mostrar que funciona Tá. o negócio, mostrar que tem potencial. Por exemplo, por que eu vim aqui? E eu até aconselho outras pessoas. Eu gosto muito de vir para lugar assim, mas o meu contexto lá em São Paulo, eu falo de educação financeira, é playboyzada, Não né? É só Faria Lima, Vila Olímpia, né? Com coletinho e Gente, tal, é, coletinho. a pastinha da XP, né? O patinete elétrico. Mano, é esse contexto. Tem muita gente rica que quer fazer coisa, mas não sabe aonde fazer, não Tá. confia. Tá. Eu mesmo, por que eu vim aqui? Eu quero ver, eu quero ajudar lá, eu quero ver primeiro, Sim, né? Vou sim, ficar dando claro. dinheiro, não sei como que é o bagulho, né? Então eu vim. Então uma coisa que eu sugiro para as pessoas que querem ajudar, venham até aqui. Vem ter uma pra ver. experiência prática ali Cara, e tal. cara, a gente pagou R$1.000 a passagem ida e volta para Petrolina, né? Vem ver como que é, vem ver o que acontece aqui, vem ver o que vocês fazem, vem ver a transformação que vocês estão fazendo e vem ver como é possível com um dinheiro que às vezes para a pessoa é nada. Tá. Às vezes Tá. é nada, Tá. né? Você consegue mudar a vida das pessoas. Então, ver isso acontecer é muito legal. Legal. Nada legal. impede a pessoa de vir, só combinar com o Zé É. aí, né? Entra no Instagram lá e fala, né? O pessoal aí, né? Para você ver o que você pode fazer. Cavar poço é Tá. muito legal. Ajudar na parte de arte aqui, de cultura também, Sim, que vocês sim, têm, sim. aula de futebol, de balé e tal, né? Então, dá para mudar. Só que precisa de ajuda. Precisa. Principalmente nessa questão da água. Tá. Né? Foi, uma coisa Poço. que, foi uma coisa que pra você pegou, você fala da Foi. água. Isso para mim é o mais necessário, eu Tá. acho, assim, sabe? Tem a questão do estudo também, Tá. né? Então, eu acho que ajudar com a questão da água, mas eu acho também que trazer o estudo e a educação, isso é o que Legal, muda muito. Legal. Eu não sei se você conhece o Matheus Ortega, Sim. ele tem o livro Economia do Reino, né? Ele, mano, tem projeto com a ONU, É. tem projeto com um monte de governo, de um monte de país, né? E ele fala muito isso, né? Quando ele foi lá no meu programa, ele fala, Duda, é muito bom dar comida, é Sim. muito bom soltar aqueles negócios de paraquedas lá que cai com suprimento pra galera, né? Tá. Mas o que muda é a educação. Tá. Você mudar a cabeça das pessoas, você ensinar. Por exemplo, tava vendo aqui o pessoal aí que tá fazendo o EJA, né? Que é o ensino de jovens e adultos. Isso. Ensinando o pessoal a se alfabetizar. Por exemplo, uma coisa que mudou drasticamente a minha vida, e eu percebo que muda drasticamente a vida de muita gente, é ler livros de educação financeira. Só que às vezes a pessoa não sabe ler. É verdade. Então você trazer uma aula, você Verdade. desenvolver um projeto. Ei, Zé, eu tenho aqui uma empresa e eu quero ver como é que a gente pode ajudar aí Tá. para desenvolver um projeto de educação Tá. para esse pessoal, né? Então, trazer conteúdo que vai trazer mais conhecimento e mudar a cabeça das pessoas. Então, é desafiador, né? Aqui, o acesso que a pessoa tem a uma escola às vezes é mais complicado. verdade. Pô, amanhã a gente vai para um lugar que é 2 horas de carro para chegar na comunidade lá, né? Verdade. Então, eu acho que tem muita coisa, mas a educação é fundamental. A alfabetização é um negócio que eu acho Sim. muito necessário também, Sim. né? E a questão de a gente ajudar com poços e água para que a pessoa consiga ter uma vida de mais qualidade, Legal. né? Por exemplo, eles estavam falando, né, do dessalinizador lá, Isso. né? Que é caro pra caramba, né? É mais caro que um poço, né? Deve estar uns 40 mil o É. desalinizador. Tipo, né, para quem não sabe, né, tem o poço aqui que eles cavam para extrair água de 100 metros abaixo da terra, 80 metros. Só que às vezes a água é salgada e aí não dá para consumo, não dá para um monte de coisa. Então tem uma máquina, um equipamento que tira o sal. Só custa 40 mil reais. É. Tem tanta gente milionária que sai Não dinheiro é. de pinga, Zé. Tem tanta gente É uma que bolsa, sai... é uma bolsa, né? Não, É tipo uma assim, bolsa. o quê? Só 40 mil? Né? Mano, É. para 40 mil é um investimento que para muitas pessoas não é nada, mas para Tá. aqui vai mudar uma comunidade inteira, que Sim, vai ter água, Sim. né? E a gente não tá acostumado com isso, mano. Você sabe que a gente tava numa comunidade ali, a gente levou a palavra, e uma das jovens levou aquele versículo, né? Cara, não se preocupe com o que você vai comer e Sim, vestir sim, e sim, tal, sim. né? Olha para os lírios, olha para os pássaros Tá. e tal.
Cara, essa é a minha preocupação, que eu não tenho. Eu não tenho medo do que comer e de vestir. Eu tenho sempre comida. Só que aqui o pessoal, às vezes, está um ano sem chuva e não está brotando. É diferente. Então, para eles, parece que é muito mais, esse versículo faz muito mais sentido do que para outras pessoas que moram numa cidade grande. Caramba, não chove faz um ano, minha plantação de feijão e de milho não deu nada. Plantei, colhi zero. Colhi zero, perdi tudo. Só o ano que vem agora. E tive que vender os bichos que eu tinha para conseguir comprar alguma coisa para comer. E aí você pensa naquele versículo, né? Não olha para os lírios dos campos, não se preocupe com o que você vai ter para comer e vestir, eu vou cuidar. E isso é muito louco, né? Só que, cara, você imagina que às vezes um dinheiro, por exemplo, para plantar um poço aqui, 10 mil, 12 mil. Isso. Cara, tem muita gente lá em São Paulo lá que, pô, tem um molecada hoje em dia de 18, 20 anos que já tá ganhando 10, 15 mil por mês, trabalhando com TI, por exemplo, né? Então, é fazer o bem. É generosidade, Sim. sabe? Por exemplo, a gente tá aqui com o Tony, né, do Instituto Visão Solidária, IVS. Mano, ele é um cara que tem grana, ele tem é a 5ª maior rede de óculos, de óticas do Brasil. Sim. Mano, o cara tem trabalho que ele quer transbordar. Eu quero fazer coisas para ajudar, porque Deus está me abençoando muito. É a mesma coisa eu. Sim. Eu vim aqui para cavar poço agora, por quê? Deus está me abençoando mais do que eu preciso. E quando a gente vem aqui, eu vejo, eu tenho muita coisa que eu não preciso ainda, né? Então, esse negócio de a gente ser generoso e poder transbordar, e eu faço isso um apelo. Talvez você não tenha 10 mil, mas, cara, às vezes um monte de gente dando 30 conto, 50 conto regularmente, é isso que vai mudar a vida de gente que às vezes tem que caminhar 5 quilômetros para pegar um copo d'água. Você sabe como que é isso aí na tua cidade? Você não sabe. Você abre a torneira, tá o aguão lá, né? Escova o dente com a torneira aberta, inclusive, né? Aqui é outra pegada. Então, é uma das coisas que eu falo muito de educação financeira, que é, cara, você quer ser rico? Beleza. Para que você quer ser rico? Qualidade de vida para você e para tua família, não depender de dinheiro dos outros e aumentar cada vez mais a sua generosidade. Sem dúvida. Fazer coisas incríveis. Então, eu faço esse desafio para você, pessoa simples, pessoa classe média, pessoa rica, empresário, pessoa milionária. Cara, não precisa ser no Novo Sertão. Se você quiser fazer aqui, eu tô falando, eu venho aqui e é top o negócio. Não tem politicagem, não tem rabo preso, essas coisas aí que eu não gosto, sabe? Né? É muito bom. Mas, cara, às vezes tem alguém aí na tua casa. Faça o bem, porque é melhor dar do que receber. E às vezes, eu tava conversando com o Daniel, sabe o Daniel da Janina? Sim. Né? A gente tava falando sobre isso, né? Ele falou, Duda, sabe por que às vezes a gente não é generoso? Porque a gente está sempre sentindo falta de algo que a gente quer ter e não tem ainda. Só que não acaba nunca isso. Não é, cara? Você sempre quer ter mais. Pare de querer mais e comece a usar uma parte daquilo que você tem ganhado para abençoar vidas. E eu vou falar, um cara que chega aqui e dá 50 mil reais, uma pessoa que vem aqui e doa 20 reais, para Deus é a mesma coisa. Porque é o amor, né, a generosidade que importa para Deus, né? Então, eu achei incrível, o trabalho aqui de vocês é maravilhoso. E outra coisa que eu acho da hora, Zé, o pessoal gosta de vocês aqui, hein? Amém, ainda bem, né? Mano, todo lugar que a gente vai, o Zé da Água mudou a nossa vida. A gente vai, o Instituto Novo Sertão, como eles ajudam a gente. Mano, e inclusive muita gente se convertendo por causa dos projetos que vocês fazem, independente de pregar evangelho. Do que vocês fazem de coisa legal, de bondade, de reforma. A casa que pegou fogo esses dias dos 2 mudinhos lá, né? Vocês foram lá, arrumaram. A sogra dele, acho que a sogra dele, Marizinha, que vocês ela fala, nossa, eu amo. Eu vou na igreja toda vez agora, porque eles foram os únicos que ajudaram meu cunhado, sei lá o que era lá, né? Meu genro, acho que é dela. Então, esse trabalho é incrível, é muito legal. E vocês estão de parabéns aí por isso. Obrigado, Dudu, obrigado. E ouvindo você falar, eu estava pensando aqui, porque você tem um canal de educação financeira, né? Você mora em São Paulo. Se alguém às vezes olhar de longe, vai pensar, mano, o que isso aí tem a ver com o sertão? Né? Você está falando água, o que tem água a ver com o financeiro? Enfim, às vezes o cara pode pensar, eu vou lá, mando uma grana e acabou e fiz minha parte, né? Mas você tem ajudado financeiramente, tem vindo aqui e mobilizado outras pessoas para vir, né? O Tony, parceiro que a gente tem conhecido também, está aqui com o Instituto Visão Solidária, um trabalho incrível, o pessoal da igreja. Mas eu queria ver como que você se sente, porque eu vejo muita gente
que se sente incapaz. Ela olha assim porque ela tem na mão e fala assim, isso daqui não serve para nada, eu sou contador, não vou fazer para nada, então eu vou ficar aqui sentado na igreja sem fazer nada. Você vindo aqui, você sente assim, cara, faz sentido eu vir aqui, porque mesmo eu morando aqui, eu sei que eu não vou resolver todos os problemas. Você vindo aqui 5 dias, a gente vai resolver tudo. Sim. Mas você acha que faz sentido vir aqui, ver, pode falar alguma coisa para você, como pessoa, sua esposa veio aqui também, como que você se sente? Tá, eu acho que faz total sentido pra gente viver e experimentar, mas uma coisa que eu gosto pra caramba é vir e divulgar o que está sendo feito aqui. Legal. Sabe, tem muita gente, inclusive às vezes no meio cristão, que fica com preconceito com a internet e tal. Cara, isso é burrice pura. Você me desculpa, Coisa do diabo, coisa do diabo. Mas é burrice pura. Por quê? Porque quem não é visto não é lembrado. Sim. Por exemplo, como que eu vim parar aqui? Porque o pessoal da igreja presbiteriana de Pinheiros ficava postando vídeo falando sobre os poços que ele ficava. Se eles não tivessem divulgado no Instagram dele, eu não estaria aqui hoje. Né? E a gente não estaria com o Tony. Eu comecei a falar e nem terminei, né? O Tony do Instituto Visão Solidária, que é o IVS, ele veio aqui, tá com um projeto para fazer, analisar, né, fazer consulta oftalmológica em todas as crianças e tá doando centenas de óculos com lente de grau e tudo. Cara, se o pastor Arival não tivesse divulgado isso no Instagram, eu não teria vindo. Se eu não tivesse vindo, eu não me tornaria embaixador aqui do Novo Sertão. Se eu não tivesse tornado embaixador, eu não estaria aqui com o pessoal da minha igreja. Se eu não tivesse vindo com o pessoal da minha igreja, eu não estaria aqui com o Tony, que está dando óculos de graça, milhares de reais aí em produtos e serviços para a galera. Então, de certa forma, você vê, tudo começou porque eu vi uma postagem no Instagram da Presbiteriana de Pinheiros e eu falei, caramba, que trabalho da hora. Então, quando eu venho aqui, eu amo fazer vídeo. Galera, tô aqui no Novo Sertão, olha que da hora. Tudo isso aqui que eu tô falando, eu posto nos meus vídeos. Porque pra mim, Zé, eu até falo, né? Cara, se você quer ficar rico, mas você não quer ser generoso, tomara que você continue pobre, bicho. Tomara que você continue pobre e lascado. Porque pra mim, não tem sentido você ficar rico se não for com o propósito de abençoar outras pessoas. E eu sou um influenciador. E hoje em dia o que mais tem é influenciador que fala de ostentação e carro importado, e mais carro importado, e mais carro importado. Ele influencia as pessoas a ser mais ostentação de forma responsável. Exato. Então, se eu sou um influenciador, tem 3,5 milhões lá no meu canal do YouTube, eu quero influenciar a pessoa a falar, galera, você tá mudando de vida? Começa a ajudar alguém. Por isso que eu tô aqui. Eu tava editando um vídeo antes de começar aqui o podcast, né? Justamente falando sobre isso. Por que eu tô gravando esse vídeo? Para você saber que se você está ganhando dinheiro, se você está enriquecendo, mas não quer ajudar ninguém, não faz sentido nenhum. Vai ser uma vida vazia. Né? Eu gosto muito de falar de uma que eu considero a diferença da ambição e da ganância. Ganância é a pessoa que quer ter cada vez mais dinheiro só para ela. Ambição é quando a pessoa tem um sonho, um desejo, mas ela quer levar a gente junto com ela. Não é pecado você ser ambicioso. A Bíblia fala, eu li um monte de versículos, inclusive, né? A Bíblia fala que Deus é poderoso para fazer mais do que a gente imagina. O Deus tem sonhos para dar planos de prosperidade e de um futuro que a gente nem imagina, né? Então a gente tem que querer. Só que um dos pilares do querer ser rico é poder fazer cada vez mais coisas. A gente estava falando aqui, né? Por que tem tão pouco bilionário cristão? Parece que sempre que tem bilionário não é crente, né? Cara, eu quero ser um dia um bilionário. Para chegar e falar, o que é que tá precisando aí, Zé? Duda, a gente precisa de 100 postos aqui, precisa de, sei lá, R$1 milhão. Tá aqui, toma aí, pode fazer. Precisa de 50 dessalinizadores. 50? Tá aqui. Toma aí. Manda ver, compra para todo mundo aí para ter uma vida de qualidade. Entende? Não é para ter 1 milhão, para ter 20 carros. É para eu fazer coisa. Eu tô aqui por causa disso. Eu gastei dinheiro, eu paguei minha passagem. Né? A gente tá vindo aqui e não tá ganhando nada. A palestra que eu dei foi de graça. Por quê? Porque eu quero transbordar aquilo que Deus tem me dado. Só que eu volto a dizer, hoje, Duda, você é rico, hoje, sou, graças a Deus. Mas, cara, antes eu também fazia, só que eu fazia de acordo com a minha possibilidade. Né? Eu falo muito sobre generosidade, e isso aqui não é... Deus conhece meu coração. Da hora que Deus quiser, Ele tira tudo. Né? Então, cara, antes de eu ter meu canal, eu era um CLT, que levava marmita, pegava trenzão. Eu juntava R$20, R$30 todo mês para comprar uma bicicleta usada para os meninos que moravam na viela perto da minha rua. Olha só. Mano. Então, entende? Tipo assim, não é sobre quanto eu tô dando, é sobre quanto eu quero ajudar alguém. E esse que é o ponto que você falou, né? Às vezes tem gente que fala, não vai adiantar de nada. Vai ajudar pra caramba.
Às vezes pode vir uma pessoa e dar uma grana alta, mas um monte de pessoa dando R$ 30 é o que vai manter a ONG em pé muitas vezes, né? Então, eu acho muito top e acho muito legal as pessoas fazerem esse tipo de projeto, né? É muito bom viajar, ir para o litoral, ir para a praia, mas fazer projeto social é outra pegada. É outra pegada. É incrível. Você aprende muito, Que legal. seu coração fica incendiado, você cria memórias inesquecíveis. Show, né? show. Então eu incentivo as pessoas, né? Independente se você é cristão, católico, espírita, o que é que seja, faça projetos legais. Pode ser em comunidade, em favela, em orfanato, em asilo, né? Isso é muito bom e qualquer coisa ajuda. O fazer algo, né? É o que vai ajudar, né? Legal. Bacana, Duda, que você fala que além da sua vinda para cá, aquilo que você fala para as pessoas também tem um peso forte. Você é influenciador, mas às vezes o cara pode vir falar pro vizinho dele, pro cara da empresa e já gera uma baita, né? Um conecta o outro. Você tem uma noção. Eu gravei aqui o story. Sim. Galera, olha que legal aqui, olha a agricultura familiar, como é que funciona. O pessoal do Novo Sertão cava poço para que eles consigam plantar e colher. Sim. Aí eu cheguei aqui e já tinha uma mensagem, um cara que é diretor de uma das maiores construtoras de São Paulo, falando, Duda, eu vi esse story aí que você postou, como é que funciona esse negócio do Novo Sertão? Explica pra gente que a gente também tem uns projetos aí, né? Então aí, só que aí eu volto a falar. Tem que divulgar. Tem que divulgar, Tem gente que fica com medo, sabe, Zé? Uma vez eu até preguei sobre isso. Por exemplo, tem gente que tem medo de dar testemunho, porque parece que o testemunho é para trazer glória para ela. Depende da forma como você conta o testemunho, né? Claro. Então, é importante a gente testificar aquilo que Deus tem feito através da nossa vida e da vida de outros e mostrar, porque isso vai conectar pessoas. Assim como conectou eu e o Tony, quem sabe na próxima vez a gente não vem com 4 projetos. Não vem com dentista, não vem com gente, sei lá, para doar mais coisa e sei lá o quê. Então, é importante eu fazer e eu acho legal a gente divulgar. Não para a gente se engrandecer. Por isso que eu sempre falo, Zé, cara, Deus mudou minha vida por causa do canal, não mereço. A hora que Ele quiser, Ele tira tudo. Se Ele falar agora, se Deus me mandar um SMS, Duda, cancela esse canal e volta pro CLT. Eu vou chorar, mas vou voltar, né? Então é tudo sobre Ele. Amém. Mas, cara, é permitir que outras pessoas vejam como a gente faz. E ainda mais hoje, numa internet que fala tanto de futilidade, fala tanto de ostentação, eu prefiro ser um influenciador que divulga projeto social e fala que eu tô cavando poço do que fazer vídeo mostrando que eu tô comprando carro importado. Não é, né? E assim a gente gera mais essa generosidade no coração das pessoas, né? Show, incrível, incrível. Duda, daquela última vez que você veio, você veio com a sua esposa em dezembro, a gente conversou muito sobre como fazer alguma coisa assim, e aí eu falei com você justamente sobre isso. Cara, a gente precisa de mais gente que divulgue o Sertão, o Instituto, para as pessoas conhecerem, porque não é todo mundo que vem para cá de forma fácil. O pessoal fica assim, vamos lá, o Sertão, tal, fica às vezes até com medo, né? E a gente conversou de você ser o embaixador do Instituto, né? De você falar do Instituto, da gente de várias vezes fazer algumas postagens juntos, tal, tudo. E a gente está completando 10 anos de Instituto agora, né? Eu acho assim, chegar a 10 anos, outras podem chegar, mas chegar bem, você chegar a 10 anos bem, não é fácil, né? Não é e com simples, bastante prêmio, hein? Bastante prêmio de melhor ONG ali, né? Claro que tem um caminho gigante, a gente vai inaugurar a nossa sede própria agora, que o Duda também tem sido um grande apoiador, mas o papel do Duda, pessoal, um dos papéis dele é ser esse cara que veste a camisa e fala assim, cara, eu conheço o Instituto, vocês podem ir lá, tal, tudo. E a gente fechando esses 10 anos, a gente espera ter mais outros 10 anos de avanço, né? Se Deus permitir fazer isso. E eu queria, Duda, pra gente ir encerrando, se você pudesse falar para alguém que tá vendo o podcast, vai ver talvez depois, você, cara, eu tô com uma vontade de ir, mas eu não sei se eu vou, eu não sei se é legal, não sei se eu vou ajudar, tal, que talvez você também pensou isso, cara, eu vou lá, mas eu não conheço o mundo e tal. O que você falaria para uma pessoa, às vezes, que quer visitar o Sertão? Como você falou, não precisa ser um Novo Sertão. Às vezes ele conhece algum outro trabalho, algum outro lugar do Sertão. Cara, se você tem algum feedback que é um lugar sério, vai, né? Mas o que você falaria para uma pessoa dessa que está querendo ir, mas está com dúvida, não sei o que eu faço, tal? O que você falaria para essa pessoa? Venha, com certeza. É muito legal, é muito incrível. Se você se sente um inútil, então vem para aprender, não tem problema. Vem só para ver como é. Isso é bom demais, né? Mas assim, todo mundo tem algo para acrescentar sempre.
né? A gente tem sempre algo para ensinar e algo para aprender. Então, eu super te incentivo. A gente tem receio daquilo... Eu trabalho com investimento, né? A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Eu nunca investi num CDB porque eu morro de medo. Claro, você nunca fez o teste para ver como é que funciona, né? A gente tem medo do desconhecido. Conheça a Novo Sertão. Como é que você faz para vir para cá? Você vai até Petrolina, lá de Petrolina dá para pegar um carro, uma van, né? Você vem aqui, a gente está aqui no Instituto, a gente dorme em colchonete, mas é bom demais, gostoso demais. Você pode ficar alguns dias, aí você combina com o Zé. Tenho certeza que você vai querer voltar, né? Então, venha para você ter essa experiência e para que você lembre que o mundo não é só essa ostentação, esse monte de coisa na internet, esses influenciadores divulgando coisa, consumismo o tempo todo. O mundo tem muito mais coisas e você pode ser muito mais útil do que você imagina. Sim. Independente de quem você é, da sua religião também, cara, entre em contato, vale muito a pena, é incrível, sai mais barato do que muitas viagens, né? E você vai ter experiências inesquecíveis aqui nesse lugar. Amém. E você vai experimentar na prática. Eu fiquei muito mais confiante de ajudar e de fazer parte depois que eu vim. Claro. Né? Então, faça parte. Se você não tem como vir, assiste os vídeos, Divulga, os podcasts, seja um divulgador. tem o Instagram, né? Tem, o pessoal aqui do Novo Sertão, eles têm um relatório deles que mostra tudo com toda a transparência, com auditoria, tudo que entrou, tudo que saiu, tem o contador lá que assina, né? Então, é um baita projeto. Se você não sabe um lugar para ser generoso, eis aqui uma oportunidade. E a Novo Sertão, pessoal, já ganhou um monte de prêmio, melhor ONG do Piauí, já está sempre entre as 100 melhores ONGs do Brasil, né? Já tem ganhado prêmio pra caramba, tem muita gente legal que patrocina, algumas empresas já fizeram muitas coisas legais com vocês, né? Doaram coisas, computador e tal. Então, é uma instituição confiável, não tem politicagem, tá? Não sei se para você importa, mas para mim isso é importante. Eu falei pro Zé, né, como é que funciona. Então não tem nada de rabo preso com político, sabe? Essas coisas. É fazer um trabalho legal, né? De forma realmente imparcial para ajudar pessoas. E é um trabalho... Nada contra, mas o que eu mais gostei na Novo Sertão a ponto de querer ser embaixador, e fico honrado com o convite que vocês me fizeram, é o fato de que vocês não apenas dão coisas, mas vocês ensinam eles a trabalhar e produzir o dinheiro. Porque senão seria assim, não que seja ruim, já ajuda pra caramba. Mas não é apenas um assistencialismo do tipo, vem aqui buscar uma cesta básica. Não é, eu vou te ensinar a trabalhar, produzir tua renda para você, com a sua capacidade e competência, conseguir mudar de vida sem depender dos outros. Talvez no começo vai depender de uma forcinha, como todos nós dependemos também, né? Mas vai chegar uma hora que ele vai ter autonomia e independência para crescer e multiplicar, né? Então, dou os parabéns aí, acho muito legal. E a minha ideia, se vocês permitirem, se Deus quiser, é vir uma vez por ano aqui. No mínimo. E trazer cada vez mais pessoas para conhecerem e fazer parte disso. Bacana. Aqui. O pessoal aqui que veio já está tudo doido já para voltar e já está querendo trazer a igreja inteira aqui. Já. Vai ser ótimo. Se tiver algum bilionário para fretar um avião para gente, eu agradeço, viu, gente? Mas é isso, Zé. Obrigado, Duda. Pessoal, o Duda é nosso embaixador. Depois, lá no canal dele, tem vídeos legais dessa viagem que ele tem feito que você pode ver. E também do canal dele você pode ir para o nosso, seja Instagram, YouTube, para saber mais sobre o Instituto. A gente só faz o que a gente faz porque a gente faz em parceria. Né? Tem um ditado que fala assim, você quer fazer algo grande, você nunca vai fazer sozinho. Você sempre vai fazer junto, né? Boa. E o Duda, sem dúvida, é um parceiro junto com essa galera que ele está trazendo. E o que ele fala... Ele hoje, Deus trouxe ele para ser um dos maiores influenciadores da área financeira do Brasil, mas como ele falou, você pode ter um Instagram com 10 pessoas, você pode ser alguém com pouco recurso, mas se no seu coração você tiver vontade de fazer o bem, o Senhor vai te abençoar. Então não é a quantidade, mas é o teu coração em fazer. Eu te convido para fazer isso junto com a gente. Boa. Duda, obrigado por esse tempo incrível. Tamo junto. Pode transformar. Pessoal, acompanhe os cortes em breve. Deixa o seu like, segue a gente no YouTube, tem muita coisa boa aí. E até breve. Obrigado, valeu.